Nós estamos recebendo nesta manhã de quinta-feira a promotora de justiça Paula Volpi, ela que veio conversar conosco. Vamos falar a respeito da PEC 37, também dessas manifestações, desses protestos que andam ocorrendo em todo o Brasil, que aconteceu aqui em Campo Grande, que promete outras manifestações também aqui na nossa capital. Doutora Paula Volpi, é um prazer recebê-la novamente aqui no programa Tribuna Livre. Muito bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Com relação a essas manifestações, esses protestos que estão acontecendo no nosso país, qual a sua opinião com relação a isso? Esses protestos pacíficos, eles são importantes para o nosso país? Claro, excetuadas as situações de vandalismo, que ninguém pode concordar, eu acho fundamental que a população demonstre para o poder público, para os nossos políticos, quais são as pautas que ela entende que é relevante. Porque muitas vezes o político ele está exercendo o mandato dele até bem intencionado, mas ele não sente o clamor popular. E com essas passeatas, com essas manifestações, fica claro para o nosso Congresso o que é que a população quer, o que a população entende que é urgente, que é necessário. E a gente já tem visto o resultado dessas manifestações, não só nas nossas votações no Congresso, mas também no nosso Poder Executivo Municipal. Então, nós temos visto o resultado, por isso que eu acho que tem valido a pena esse esforço. Doutora Paula, o Ministério Público terminou pegando uma boa carona, né, nas manifestações e foi um dos primeiros beneficiários, né, dessa mobilização popular através do cimento. A senhora acha que é isso aí? Não precisa fazer nada, não precisa mexer na Constituição, mexer na lei para regular atividades da polícia e do Ministério Público na questão das investigações? Você acha que do jeito que está bom? Não, eu acho que começamos o debate. De fato, na Constituição Federal, o Ministério Público entende que não é caso de se mexer, não. Porque num país com tanto histórico, infelizmente ainda, de impunidade, se nós formos olhar os dados, é muito preocupante. Nós não apuramos no Brasil nem 10% dos homicídios. Enquanto a gente vê estatísticas no Reino Unido, se apura cerca de 80%, nos Estados Unidos cerca de 70%. Então, assim, a gente está muito atrasado, é preciso evoluir muito. E nesses países mais evoluídos, você tem vários órgãos investigando. Então, que fique claro que a nossa briga não é para que o Ministério Público tome o papel dos delegados. Em momento algum a gente quer isso. Nós queremos somar esforços, que a Receita possa investigar, que o Conselho de Controle de Atividade Financeira possa investigar, que as comissões parlamentares de inquérito possam investigar. Então, essa é uma briga de todo mundo, para que todos nós possamos continuar investigando. Há Ministério Público em mais de 180 países nesse mundo, só em 3 que não são evoluídos o Ministério Público não investiga. Então, o que a gente quer? Somar esforços. Mas não vejo problema de que nós consigamos debater o assunto e alterar algumas leis, se for o caso, fazermos novas leis para atender aos reclamos que o Ministério Público continue investigando dentro da legalidade. Veja bem, nós não investigamos sem resolução. Existe uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público de 2006 que disciplina a investigação pelo Ministério Público Estadual. Mas se a polícia entende que essa resolução é pouco, vamos debater, fazermos novas leis, não há problema disso. O que o Ministério Público não quer é perder a capacidade investigativa. Agora, investigar dentro da lei, com regulação, não há problema algum. Doutora Paula, mesmo com a derrubada da PEC 37, alguns juristas e políticos, eles dizem que existem casos no STF que podem anular ações do Ministério Público Estadual por não estarem previstas na Constituição Federal. Isso é verdadeiro? Pode acontecer? No nosso entendimento, não, porque já há diversos julgados, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Ministério Público pode investigar, inclusive em casos de bastante relevância, já transitados em julgado. Então, a gente não acredita, até porque sempre foram votações com maioria, com ampla maioria nos tribunais, nós não acreditamos que eles vão voltar atrás nessa posição. E essa questão da Constituição, ela tem que ficar clara. A nossa Constituição, ela não tem 500 mil artigos. Ela é uma carta de princípios básicos, aonde se estabelece as coisas mais importantes. O resto vem por lei orgânica, vem por lei complementar, vem por lei estadual, lei municipal, e isso sim é que vai regular depois, no âmbito interno do país, as questões mais importantes. Então, essas legislações esparsas, elas regulam sim as atividades investigativas de diversos órgãos, das Receitas, da CPI, de todos esses órgãos que eu citei. E aí sim o Ministério Público é regulado e pode investigar por
conta disso. Agora, a Constituição Federal, ela não prevê de forma taxativa cada situação, ela prevê de forma ampla e depois a legislação vem tratar disso de forma específica. Mas existe, doutor, uma lei específica para tratar da questão das atribuições do Ministério Público e da Polícia no problema das investigações? Não, existem diversas leis que tratam do Ministério Público, várias leis orgânicas, inclusive. Agora, com a questão da investigação criminal especificamente, há uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público disciplinando, inclusive, prazos, disciplinando que nós temos que remeter depois ao Conselho Superior do Ministério Público. Então, tudo isso passa, sim, não só pela mão do promotor, mas por um órgão colegiado que depois avalia se for o caso de um arquivamento e também passa pelo juiz de direito que a gente tem que remeter no caso de um arquivamento. Então, você não começa uma investigação e arquiva do jeito que você quer. Isso não existe. Se você entender que ali não tem elementos para continuar, você tem que mandar para o Poder Judiciário. Então, a população precisa saber que o Ministério Público, ele passa também, sim, por um controle externo do Poder Judiciário e também por um controle interno dentro da própria instituição, além de existirem as corregedorias. Apesar de ser resolução, ela tem força de lei, o Superior Tribunal já reconheceu isso em decisões, que essa resolução tem validade, mas ainda assim não vejo problema, como eu disse, do nosso Congresso Nacional discutir a questão e, se for o caso, elaborar novas leis para disciplinar isso. Bem, com relação às manifestações, aos protestos, a população sabe que o Ministério Público é parceiro, ou seja, estão aí falando sobre os políticos, levar mais a sério aquilo, administrar muito bem o dinheiro público. E a população sabe que pode reclamar, que pode ter o Ministério Público parceiro da população com relação a esses temas, doutora? É por isso que a gente até agradece esse espaço de vocês, é muito importante esse nosso contato com a população para dizer o seguinte, cada vez mais, não é que nós estamos de portas abertas, nós não queremos mais nem portas, a gente quer esse contato, esse acesso direto da população. No meu gabinete mesmo, quem chegar lá, se eu estiver lá, não estiver em audiência, eu atendo. Se eu estiver em audiência, eu sempre agendo um horário para atender no próximo horário possível. E hoje em dia, graças a Deus, uma boa parte dos colegas também já tem essa postura. O acesso à população tem sido cada vez maior. Não só ao assessor, não só ao funcionário, mas principalmente ao promotor. A gente tem que ouvir o reclamo popular, a gente tem que saber o anseio, né, da nossa sociedade, até porque é só assim que a gente vai se afinar e caminhar no sentido que o povo brasileiro necessita. Estamos sim de portas abertas. Outra coisa que é importante dizer, quem não quiser ir na promotoria, às vezes a pessoa está muito atarefada, não tem tempo, tem o site do Ministério Público, nós temos à direita um link da ouvidoria. A pessoa pode entrar lá, clicar, colocar todos os dados dela e fazer a reclamação dela. E existe um promotor ou ouvidor que recebe isso, aí ele vai fazer uma análise, ver qual é a promotoria que vai investigar aquele problema, encaminhar para o promotor, e aquela reclamação ela recebe um número que é verificado pela ouvidoria, então aquilo não pode ser arquivado, o promotor tem que investigar aquela situação. Então, assim, é o que eu digo, não são mais portas abertas, nem existem portas, que a população nos procure, porque a gente quer trabalhar em conjunto. E o político, ele também está vendo com bons olhos esse trabalho, essas manifestações, porque começou a manifestação, mas isso aí não vai dar em nada, e de repente, vamos ter que diminuir aqui a passagem em São Paulo. E aí São Paulo, Rio de Janeiro começou, chegou aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Será que o político também começa a perceber que a população também sabe cobrar, sabe o momento de cobrar e precisa que o político também mude a sua postura? Eu espero que o político enxergue como nós estamos enxergando. E nós já vemos alguns políticos também que são mais acessíveis à população. Essas CPIs mesmo, elas estão mostrando isso. Quando o Campo Grande clamou pela questão da saúde pública, nós vimos a nossa Assembleia, a nossa Câmara instaurarem as CPIs. Independentemente da circunstância, o fato é que hoje eles estão lá ouvindo todo mundo. Eu fui ouvida nas duas CPIs, tenho visto eles chamarem as pessoas para ouvirem. Então, é isso que é preciso, que todo mundo entenda que eles estão lá exercendo um mandato popular. Então, eles não estão lá por vontade própria, nem nós no Ministério Público. Nós estamos trabalhando pelo povo e por uma causa maior. Então, nós não temos o direito de ficar escolhendo o que eu quero, o que eu acho importante. É o que o povo precisa, porque o povo paga o nosso salário com os impostos. A CPI do câncer, que é da Câmara Municipal, ela investiga o Hospital do Universitário e o Hospital do Câncer, que são duas entidades que estão, termina a sua promotoria, a senhora está de férias, mas termina a sua promotoria, está envolvida aí, nesse processo. A senhora acha que essa CPI da Câmara Municipal, nas circunstâncias em que foi criada, ela vai
vai terminar em algum resultado favorável para a população? Eu espero que sim, eu tenho visto que eles têm se esforçado, né, fazem contato lá com a promotoria, já tiveram reuniões conosco, alguns vereadores, alguns assessores fizeram contato pedindo estatutos, sabe, pedindo legislação, cópia da documentação que nós podemos fornecer, me parece que eles estão empenhados. Mas a gente tem que ter também um pouco de boa fé e acreditar que esse processo todo vai gerar um resultado positivo. Doutora Paula, a saúde, educação, segurança nesse nosso país, ele tem realmente condição de melhorar? Porque se fala, quando se cobra do governo federal, não, nós temos dinheiro, nós liberamos recursos para essas áreas. Aí se fala no governo estadual, nós também liberamos. Aí quando se fala no governo municipal, não, os prefeitos também não, nós estamos aí, não é, colocando dinheiro nessas áreas. Mas são as áreas que mais a população reclama nesse nosso país. Será que em pouco tempo essas áreas, educação, segurança e saúde, será que melhora? Difícil dizer, né? Nós precisamos agora que os políticos, penso eu, entendam qual é a pauta principal do nosso povo. O que o povo quer? Me parece que o povo quer saúde, educação, segurança. Então vamos focar nisso. Nesse tempo que a gente tem visto tanta manifestação popular aí contra a Copa, não é que o povo não quer a Copa, mas me parece que esporte não é tão importante quanto saúde e educação. É hora de se ouvir isso e se investir dinheiro naquilo que a população tem sentido necessidade. Deixa eu ver, quando eu estava no interior, eu me lembro no meu tempo de Ponta Porã, que eu ajuizei uma ação por causa da questão da segurança pública. Faltava viatura, faltava policial militar, era um caos na cidade. O número de ocorrências atendidas no 190 era muito pequeno. E a gente pegava, eu estudei na época por muitos meses todos aqueles BOs e vi que o grande problema era a falta de estrutura, de aparato. Entrei com uma ação civil pública na época para obrigar o Estado a fornecer estrutura. E perdi depois porque eles disseram que eles é que analisavam a questão orçamentária, onde eles iam investir dinheiro, era uma questão do Estado. Então, se é uma questão do Estado, que o Estado olhe o que a fronteira precisa, o que a capital precisa, o que o nosso Estado, Mato Grosso do Sul como um todo, falta UTI, falta hospital, aonde falta recurso, investir dinheiro para isso. Na época eu sentia que na fronteira faltava recurso. Eles entenderam que não. É importante, é o que eu digo, ouvir a voz da população e investir nisso. Nós temos condição e dinheiro para isso, sim. Bem, só dar um esclarecimento aos nossos ouvintes que hoje nós estamos falando a respeito das CPIs, não é? Da saúde, não estamos entrando neste assunto porque a doutora Paula Volpi está de férias, então de férias não é melhor não se falar por enquanto nesse assunto, mas nós vamos sempre abordar e colocar à disposição o programa Tribuna Livre para falar. Então, hoje a importância da PEC 37, dessas manifestações, desses protestos e, claro, mais uma vez, é o político entender o que a voz das ruas, não é, pede, clama. E eu acho que já começou a partir do momento que derrubou aí a PEC 37. Não é? Muita gente a favor, depois o placar 439, demonstrando, sim, que neste momento o político falou, não, peraí, vamos respeitar a voz do povo. Eu acho que isso é importante em todas as áreas, não é, doutora Paula? Exato. O senhor sabe, eu até vi esses dias uma manifestação interessante, até postei no meu Twitter, que assim, em 88, a gente viu a Constituição Federal, ela dá poderes ao Ministério Público para defender o povo. E o bonito agora é que em 2013 o povo veio às ruas defender o Ministério Público. Então, assim, nós estamos de coração aquecido, felizes, cada vez mais incentivados por essa energia da população. Queremos agradecer sinceramente esse apoio e dizer, queremos dar as mãos à polícia para trabalharmos junto. Isso é o mais importante. Doutora Paula Volpi, é um prazer novamente falar com você, ouvir as suas opiniões, os esclarecimentos, porque é importante para a população também saber que tem aí como parceiro o Ministério Público, as promotorias. Muito obrigado pela sua participação. Boas férias.